Bom, pessoal, agora a gente vai ver uma revisão aqui sobre recursividade, sobre a pilha de execução e sobre debugging também, que pode ser útil para quem está estudando algoritmos, né, está tendo dificuldades de entendimento de alguns conceitos, tá? A gente tem esse algoritmo básico, tá, que simplesmente passa um valor para uma função chamada soma rec, né, que é uma soma recursiva, e está definido aqui em cima uma função que retorna um inteiro, recebendo um valor inteiro também, certo? Como já é conhecido, né, a recursividade é a capacidade que a gente tem de chamar a função dentro dela mesma. Tá? Então é uma chamada interna, o que causa o que a gente chama de empilhamento de chamadas. Tá? Então se a gente executar esse algoritmo, a gente vai ver que a sua saída, né, para o valor 3 é 6. Por que isso? Né? Então, vamos avaliar o problema de maneira geral. Né? Vou fazer uma anotação aqui para facilitar nosso entendimento. Né? O que o algoritmo recursivo faz é para dado um valor, por exemplo, A igual a 3, né? Ele vai fazer, portanto, a soma do, da sequência, né? Então seria um laço de repetição, onde a gente vai somando o valor mais o valor menos 1. No caso aqui é 2 até o valor 0 é 1, né? Porque somar 0 não faz sentido aqui pra gente, o que dá então 5 mais 1, 6, certo? Então, o que a gente está emulando ali com a recursividade é essa chamada empilhada ali, né? Eu sei que seria fácil a gente fazer um laço, né? Iniciando o valor variável i, né? Iniciando, por exemplo, em 3, quando 3 for maior do que 0, declara 3 não, desculpa, essa é uma coisa que fiz outra. Quanto i for maior do que 0, decaindo de 1 em 1, né? A gente teria então uma variável inicializada com 0, na variável soma, e a gente, toda vez que entrasse nesse laço de repetição, a gente soma i, certo? Fazendo o nosso bom e velho teste de mesa, né? Quando inicia na primeira execução, soma vale 0, o i vale 3. Então, nesse primeiro processo aqui, soma vai passar a valer 3. Quando ele acaba, ele volta aqui, ele é decaído em 1. O i passa a valer 2. Quando ele entra novamente, soma, recebe o que ele tinha, mais o valor atual de i. Então, ou seja, ele passa a valer 5. Quando ele volta, o i é decaído novamente, passa a valer 1. Continua entrando porque 1 é maior do que 0. Agora ele vai somar 5, que é o valor atual da variável soma, mais o valor atual da variável i, que é 1. Então ele passa a valer 6. Quando ele volta, aqui decai, né? O i passa a valer 0, só que neste caso ele não satisfaz essa condição, então ele sai, o valor que a gente tem acumulado ali na variável soma é o valor 6. Tá? Repare então que é o mesmo processo que a gente fez ali mecanicamente, né? Solução analítica ali que eu gosto de falar. Né? Como é que isso está sendo feito aqui então? Eu vou fazer aqui o processo de debugging, né? Eu estou usando aqui uma IDE, o C-Lion, né? Uma IDE da família do, dos softwares ali, de editores, né? Adequados para isso. E aí, você pode usar o editor, a IDE que você preferir, né? Desde que ele dê suporte para fazer debugging, vai ser muito útil para você, mas você não deve deixar de conseguir fazer os testes de mesa no papel, né? Você pode fazer uma prova, sem consulta, uma prova de um concurso, e você precisa saber fazer testes de mesa, é algo, fato fundamental. Então a gente vê aqui, eu pus um ponto de parada na chamada, a gente tem os controles aqui, mandei debugar e não executar, né? Debug faz o build, né? Compila e executa, dando o controle ali para a gente conseguir ler, emulando ali o que está sendo feito na execução, tá? A gente tem um controle de step over, todo o debug tem isso, tá? Step over ele passa por cima sem entrar, o step into ele entra no nosso caso. Então, como a gente quer ver o que acontece aqui dentro,
a gente tem que escolher essa opção do step into, entrando, ao invés do step over. O step over vai executar e vai parar aqui no retorno e a gente não vai ver o que aconteceu lá dentro, certo? Então, step into. Na primeira entrada, a gente vai ver que começa a empilhar aqui. Né? Todo debugger bom também que eu conheço tem essa opção. Então, o que está mais embaixo, algumas versões você veria isso em cima, tá? Mas a gente está empilhando, essa seria a melhor forma da gente enxergar. Né? Então, quem está aqui embaixo é a chamada na main, na linha 12, exatamente onde está pausado ali, enquanto ele entra na soma recursiva, que agora neste caso está na linha 4. Para essa execução aqui, o valor, as variáveis que a gente tem aparecem aqui, a variável A é a variável B, que vale 3. Então, voltando aqui na nossa anotação, a gente está no caso inicial aqui, onde o primeiro valor é este, ou o primeiro laço, a primeira execução do nosso laço de repetição, fazendo esse paralelo. Né? A gente vai executar agora no step over, ele não entrou nessa primeira condição, porque o valor 3 não é igual a 1. Essa primeira condição que a gente cria, né, é o que a gente chama de caso base. É o caso que garante a parada da recursividade. É semelhante a essas condições que a gente cria para garantir a saída do nosso laço de repetição. Sem o caso base, ele não irá parar, né, e você terá que criar outro recurso para atingir isso. Então, não sendo verdade aquilo ali, ou seja, ele não atingiu o caso base, ele não atingiu o ponto de parada do nosso algoritmo. Tá? Então, o que acontece aqui? Ele soma o valor atual de V, que neste caso aqui é 3, nessa rodada, né? Ele vai somar isso com o que vier da nova chamada função recursiva de V menos 1. Então, ou seja, V menos 1 é 2. Ok? Só que essa execução não acontece automaticamente, ela é virtualmente automática, mas na verdade ele entra nessa função, ele está chamando ela novamente. Tá? Então a gente vai usar o step into e ele fez uma nova chamada. Nessa nova chamada foi empilhado aqui, está lá na linha 4 agora. Para essa nova chamada, o V vale 2, validando aquilo que a gente observou aqui na nossa solução analítica, né? O V valendo 2 e está empilhado. Se a gente clicar aqui, a gente vê que a última chamada está parada aqui, onde V vale 3, e a primeira chamada está parada ali, onde não tem valor nenhum. Ele está só aguardando a execução de toda essa chamada aqui. Para quem está olhando daqui, ele só fez uma chamada. Né? Tá isolado aqui, a gente não consegue ver, né? Está vendo aqui porque a gente tem acesso a todo o código, né? Agora ele fez essa chamada, step over, novamente 2 não é igual a 1, então não atingiu o caso base. E ele vai então chamar novamente, subtraindo agora de 1. Então ele está fazendo o seguinte, some o valor atual, que é 2, mais o que voltar de lá. Se você observar bem, a gente está empilhando então uma soma, porque a gente tem nesta parada anterior o V valendo 3, somando com o que voltar daqui. Nessa parada a gente tem o V valendo 2, somando com o que voltar daqui. Certo? Então como ele vai fazer mais uma chamada, step into, agora o V vale 1, atingiu o nosso caso base. Como atingiu o caso base, ele vai então retornar 1. Então a gente tem as três chamadas empilhadas, está ali no caso na linha 5, aguardando, V vale 1, ele vai retornar o valor 1. Na próxima chamada da pilha que está aguardando está na linha 7, onde V vale 2, e a outra chamada está na linha 7 também aguardando a função recursiva concluir o seu trabalho e V vale 3. Então, se você observar, a gente já tem a soma de V's ali, onde V vale 3, observa aqui, né? Onde V vale 2 e onde V vale 1, que é exatamente o que a gente precisa fazer, né? Que a gente está fazendo na nossa solução analítica aqui. 3 mais 2 mais 1. Reparou que essa é a utilidade do caso base. Ele vai parar agora, né? Então a partir disso ele não chama novamente. Então ele causa uma parada nas chamadas recursivas, que é o fato, ó, nós precisamos parar tudo para que ele consiga retornar o código de sequência. Se não tivermos um código base, ele vai continuar chamando, o V vai passar a ser negativo e não vai ter pausa nisso, é um laço infinito também. Então repare que ele funciona como um laço de fato, tá? Aqui a gente vai dar um step over, ele retorna aqui, ele ainda está nessa chamada, a gente tem as três chamadas na pilha, mais a main, né? A main também é uma função chamada, né? Foi mal. Eu dei o play ali sem querer. Então vamos rapidinho aqui. Uma, duas.
2 pilhas, 3 pilhas. Retornou da primeira. Agora ele está aqui, ó, na segunda, o V vale 2. E o que retornou aqui, que está carregado aqui, a gente não está vendo, é o valor que retornou na última chamada, que estava na pilha que já sumiu. Se for resolvido, ela some. Então aqui é sabido, né, que onde tem uma expressão aritmética, né, onde tem uma expressão aritmética, é a mesma coisa de ter um valor constante ou ter uma variável. E aqui nesse caso, essa chamada representa 1. Se a gente pudesse ver o valor aqui, a gente estaria lendo o valor 1, certo? Então ele vai fazer essa soma e retornar, e sumiu aquela última chamada, agora a gente está na última chamada, onde V vale 3, mais o que veio daquela soma, que é a soma de 2 com 1, certo? Então a gente tem aqui 3, que vai ser somado com 3. Ao final ele vai retornar, voltou para o nosso ponto aqui de saída, a gente dá um play aqui e a gente vê a nossa saída devidamente empilhada ali, certo? Então isso é um ponto que vocês precisam entender para dominar a recursividade, a capacidade de debugar para entender esses pontos de parada e como empilha-se essas chamadas, e também a possibilidade de você fazer esse teste de mesa no executor. A gente fez o teste de mesa aqui como se fosse um laço de repetição tradicional, mas vamos fazer como se fosse então a função, a chamada recursiva da nossa função, certo? Então seria o seguinte, a gente vai estabelecer ali qual seria a primeira execução, né? Então ele inicia a partir daqui, certo? E a primeira coisa que ocorre é ele chamar a função soma recursiva, onde o valor passado vale 3, certo? Quando ele entra, ele testa, não sendo igual a 1, ele vai fazer uma nova chamada, certo? Só que aqui a gente tem o valor de V e vai receber, né? Vamos pensar assim, né? V recebe V mais a nova chamada recursiva de V menos 1, que é 2. Então ele tem uma nova chamada agora, certo? Então feito isso, ele fez essa chamada, vamos anotar aqui, de 2, certo? Então essa aqui é a primeira execução, essa aqui é a segunda execução. Quando ele entra nela, nós temos novamente V recebe V mais soma recursiva, agora com V valendo 1, certo? Então isso vai ter uma nova chamada, a nossa terceira chamada, a soma recursiva, agora o valor valendo 1. Quando o valor vale 1, ele retorna então o V valendo 1, certo? Agora vamos fazer o processo inverso. Então esse cara aqui acabou, não tem mais para onde ir, não tem mais uma chamada, então agora ele retorna este valor para esta nossa chamada. Então V, neste caso aqui, vale 2, que é o seu valor atual, mais o que voltou dali, que é 1. Certo? Então, nesse caso aqui, nós temos o valor de 3, que é o valor retornado aqui. Então, esses dois caras aqui deixam de existir. E agora o que a gente tem é o valor 3, que é o valor atual de V, como a gente pode ver aqui, mais o que voltou dessa soma. Agora a gente pode trocar mentalmente, né, o valor dessa chamada, que a gente sabe que vale 3. Certo? Então, quando eu concluo isso, ele retorna para quem chamou o valor 6. Então, essa é a nossa forma de fazer o teste de mesa desse empilhamento de funções recursivas. Tá? Então, eu preciso dominar isso para você conseguir testar, validar até as suas próprias execuções e saber o que está acontecendo. Repare que nesse tipo de execução aqui, né, é difícil de ver até debugando o que está acontecendo ali, certo? E aí você precisa entender isso para poder avançar e não ter dúvida, tá? Outra forma da gente ver, a gente tem uma outra função aqui, deixa eu só me organizar aqui, para a gente ver uma outra forma de chamada, que é algo que também eu vejo muitas dúvidas normalmente nos alunos nesse sentido aqui. Tá lá, tá o vídeo aqui só para ver. O que se trata esse algoritmo? Ele é bem parecido, né? Então é a soma quadrada ali também, vocês vão ver que tem chamadas recursivas, né?
Então se a gente executar aqui para o valor 2, a gente tem uma saída lá em 626. Né? Se a gente passar para o valor 3, a gente tem um valor maior. Aliás, o valor foi menor pelo processo ali, para os valores menores ali, para a gente poder testar. Mas vamos ver. O que acontece é quando ela soma, ele faz um teste, ele eleva ao quadrado, seu equivalente a elevar ao quadrado, né? A recebe que tem nele vezes ele mesmo, né? Se esse valor for igual a 1, então repare, a gente tem um caso base aqui, né? Ele retorna 1. Se o valor não for menor, então ou seja, ele passou desse retorno aqui, ele segue, né? Por isso que eu não pus um else. Se o valor estiver abaixo de 10, ele chama novamente, agora somando com 1, certo? Caso contrário, né, se ele for menor que 50, ele chama, mas depois ele soma. Esses são resultados bem distintos. Né? Então vamos fazer um debug aqui para a gente observar esse empilhamento e ver como é que está lidando essas chamadas ali. Tá? Então a primeira execução está ali, né? Então a gente vai dar um step into, porque a gente quer entrar nessa execução interna, no mesmo caso do outro exercício. A gente tem a primeira chamada que está parada aqui na linha 16. Onde a entrada chamou, nesse momento o A vale 3, a gente executava o step over, ele passa e nós vamos fazer o teste, ele não é, o A vale 9, né, porque levou 3 ao quadrado, ele não vai retornar, o 9 é menor que 10, sendo menor que 10, ele está chamando o soma quad novamente, agora o A que vale 9, somando com mais 1, onde ele vale 10, agora a nossa outra chamada está empilhada aqui, ó. Então a primeira está ali empilhado esperando a resolução dessa nova chamada soma quad com A valendo 9 neste caso, mas é quando ele chama o A vale 10, porque na chamada o A foi somado a 1, né? O 10 ao quadrado vira 100, 100 não é igual a 1, 100 não é menor que 10, 100 não é menor que 50, então ele não chama novamente, certo? Agora é aquele caso do empilhamento, né? Quando ele retorna o A vale 100, certo? Vamos ver aqui. Retornou. Sumiu aquela outra chamada, né? E ele está no de baixo agora. E o que acontece? Não houve soma aqui como na soma recursiva lá, né? Mas a nossa última chamada, né? Vocês observarem bem, foi aqui, né? Certo? Então ele fez aquela soma ali só para vocês não se confundirem, tá? Então, agora ele vai resolver, sumiu aquele último empilhamento e a saída é 100, né? Então vamos agora executar para o valor 1, só para a gente ver como é que acontece. Então ali, vai executar, step into, ele entrou, 1 ao quadrado é 1 mesmo, é igual a 1, então atingiu o nosso caso base, ele já vai sair, certo? Mas nós temos aqui, aqui não é necessário o caso base, porque ele não está emulando um laço de repetição propriamente dito, né? Em algumas situações ele chama ou recursivamente ou não, certo? Então, dado então que ele já executou só uma vez, não há nova chamada, não houve empilhamento, então a saída é simplesmente 1. O valor 2. Então, a gente consegue ver mais chamadas, né? Então, primeiro chamada, o A vale 2, ao quadrado vale 4. Não é, ele entra aqui e ele vai chamar agora, somando com 1 na chamada. Então, agora a gente tem um novo empilhamento, certo? Está na nossa stack, não é, também não vai parar. E ele vai, agora 25 não é menor que 10, agora é, né? Menor que 50. E agora ele chamou, só que repare, né? Neste caso, nessa chamada aqui, o A vale 25, ele vai chamar com A valendo 25, porque a soma está lá de fora. Então ele só vai atribuir aquele valor depois que essa nova chamada aqui for resolvida. Então ela entrou, agora 25 ao quadrado é 625, não é igual, não é menor, não é menor, e ele vai retornar 625, certo? O que acontece agora? Quando ele retorna 625, nós temos uma outra chamada ali, ó. Ele vai ter que dar resposta a ela lá. Voltou aqui, ó, certo? Então, como ele já assumiu aquela última chamada, já foi retornado lá internamente o valor 625. Repare que ele não aparece aqui. E essa é a confusão que acontece na maioria das vezes na cabeça do aluno, né?
mas ele foi feito na chamada. Ele está vindo nesse retorno aqui, ó. A gente está vendo o A valendo 25, mas o A não importa para a gente agora. O que importa é o valor que está retornando aqui, que é aquele 625 que a gente viu lá na última execução, que já sumiu da pilha aqui, certo? Agora, nesse retorno aqui, ele não está retornando então isso, ele está retornando 625, que é o que vale essa chamada, mais 1. Então, ele vai retornar 626. Agora, nessa nova chamada, ele executou aquele último return ali, né? Que ainda está carregando aquele valor de 626 agora. Certo? Essa chamada está resolvendo de forma empilhada. Voltou para lá, saiu a nossa saída valor 626. Mas vamos lá fazer a sua execução da forma que a gente considera aqui de teste de mesa, que é importante você entender. Então vamos lá, primeira execução, primeira chamada, a gente tem a chamada soma quad, aqui não melhorar, chama quad, o valor sendo 2. Como ele chama, ele entra ali, a partir desse momento essa chamada, o A passa a valer 4, quando ele entra o A, o 4 é menor que 10, ele vai chamar agora soma quad para 5, porque o A, nesse caso, vale 4, a gente observou mais 1. Então essa é a nossa segunda chamada do empilhamento. Quando ele entra, novamente essa chamada, o 5 é elevado ao quadrado, então o A é igual a 25, ele não entra no primeiro caso, não entra no segundo, entra no último. No último caso, ele faz uma nova chamada, vou passar para cá, a nova chamada agora é para 25 seu valor. A gente viu que o 25 passa elevado ao quadrado vira 625. Quando ele entra, não entra neste, né? Não entra nesse, não entra nesse, e ele retorna 625. Pronto, parou. Não tem mais chamada. Então a gente atingiu o caso base ali, né? Não havendo mais chamada, o valor retornado então é esse. Retornado para onde? Retorna para esta chamada, ok? Nesta chamada, o que aconteceu ali, né? Essa chamada, aliás, desculpa, foi mal. Essa chamada aqui ele retorna para essa primeira chamada, onde houve a soma com 1 no seu próprio retorno aqui. Então, ele retorna na verdade não existe, tanto faz para a gente, é o valor 625 foi retornado para esta chamada aqui. O que ele faz nessa chamada? Ele simplesmente retorna o valor 625. Então, essa chamada que está parada aqui retorna para ela o valor 625, que volta para essa chamada original que é apresentado. 625 não, 606, né? Que a gente viu ali. Olha eu fazendo bobeira aqui, ó. 626, que esse valor foi somado. Repare, esse empilhamento, essas ideias vão ajudar você a resolver o problema de entendimento ali, tá?